Meus amados irmãos, nós vamos hoje fazer a nossa meditação hoje no Salmo 24. Convido os irmãos para junto comigo, abram tuas Bíblias no Salmo 24. Salmos 24. Salmo 24. Vamos meditar hoje esse salmo. Vamos conversar um pouquinho hoje aqui. Vamos trazer uma exposição aqui desse salmo para todos, para os irmãos, para a gente entender um pouquinho o que Deus tem a nos falar hoje nesse salmo. Vamos lá, vamos ler o salmo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares, sobre as correntes e a estabeleceu. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portais eternos. Porque para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó portais. Levante-se, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas ideias. E vamos procurar tirar desse salmo aqui as principais ideias para a gente vivermos uma vida de vitória a cada dia. Eu queria que todos nós aqui, nós almejamos o sucesso, nós almejamos uma vida saudável espiritualmente, que por mais que a gente procura buscar, a gente sabe que sempre vai faltar alguma coisa para nós. Sempre vai faltar alguma coisa. É justamente isso que Deus, Ele quer que nós busquemos. Essa coisa que está faltando. O que está faltando para eu poder chegar ao ponto que Deus quer que eu esteja ou que eu seja? Esse salmo, na verdade, é um cântico de louvor que exalta a grandeza de Deus e também a santidade de Deus. Então, quando nós vamos trabalhar com uma forma de engrandecer Deus, uma forma de exaltar não somente a sua santidade, como também a sua grandeza, porque quando a nossa atitude, de alguma forma, vai dar a ideia do tamanho de Deus. As pessoas estão lá fora querendo saber qual é o tamanho de Deus, qual é o tamanho do poder de Deus. Como é que nós vamos mostrar para eles, para essas pessoas, que Deus é grande? Com nossas vidas, com as atitudes. Porque se não for assim, as pessoas vão continuar vendo um Deus muito pequeno, um Deus incapaz, um Deus que não opera, um Deus que não trabalha. É por isso que às vezes a gente vai se confrontar com esses chamados ateus, e aí a gente tem dificuldade de conversar com eles, porque acaba eles
dobrando alguns cristãos aí, porque com algumas perguntas, né? Por quê? Onde está esse Deus? Realmente, se Deus vive, cadê Deus? E esses dias eu estava até conversando lá na nossa escola bíblica, não, na nossa conversa diária, né? Sobre justamente isso. Que às vezes as pessoas tendem a colocar a grandeza de Deus em xeque. Deus realmente é isso? Deus, ele opera mesmo? Né? Como é que você se explica tudo isso? Tanta maldade hoje na face da terra. Como é que se explica, né? E as pessoas tendem a ali futucar a igreja sobre isso, né? A igreja prega um Deus que permite essas misérias todas. Crê num Deus que permite a mortandade, a criminalidade, as crianças morrendo de forma tão injusta. Como é que se explica esse Deus? Mas é isso. É falta da gente buscar hoje. Hoje pela manhã, né? E amanhã nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu gravei essa mensagem que vai para a segunda-feira amanhã. Eu faço questão de antecipar ela aqui para os irmãos. Nós estamos falando sobre santidade. O que é a santidade de Deus para você? Você já parou para pensar nisso? As pessoas pintam a santidade como fosse uma pessoa extremamente vestida, não pode aparecer muito mal aos olhos, né? Que tem que tapar tudo, porque a pessoa tem que ser santa dessa forma. E a santidade, ela, para algumas pessoas, ela é demonstrada de uma forma de vestimenta, às vezes as pessoas elas se reservando em algum lugar, prendendo-se em algum lugar, não fazendo determinadas coisas, não vivendo, não bebendo água, enfim, eles acham que santidade é uma postura. A santidade, na verdade, sobretudo, uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você já está se santificando. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático para isso. Casais. Eu até brinquei que eu vou agora usar isso nas minhas cerimônias. Quando for fazer cerimônia de casamento agora, eu vou usar isso na cerimônia, né? Um casal, um homem e mulher, elas se santificam entre si. O que ali significa? Que essa santificação vai fazer com que o homem honre a sua mulher e a mulher honre o seu marido. Com fidelidade, com carinho, com boas palavras, com respeito. Isso é santificação, vocês estão se santificando. Por quê? Porque são uma só carne. Aí que eu fui entender, amado, porque Deus faz a comparação lá no capítulo 5 de Efésios, que Paulo faz a comparação entre a noiva e a noiva que é nós e o noivo que é Cristo. Por que ele faz isso? Aquela comparação, para poder exemplificar justamente isso, que quando nós honramos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, nós estamos vivendo uma vida de santidade. E o salmista aqui, ele expressa justamente isso. Se você for verificar, como nós lemos aqui, no versículo 1 e 2, ele começa a exaltar a Deus como um ser supremo, o Deus criador. Ele fala, ao Senhor pertence toda a terra e toda a sua plenitude, né? Ele é que fundou a terra, ele é o fundador, então ele tem um domínio sobre tudo. Então o salmista tinha consciência agora que ele era um Deus que tinha todo o controle sobre a terra. Sabe o que significa isso para a gente? Que quando você crê nisso, você não precisa se preocupar mais com nada. Quando você crê nisso, você sabe que Deus tem um controle da sua vida, da sua família. Não precisa se preocupar. Eu sempre falo que a gente tem que parar de muito ficar temerosos porque algo está acontecendo ou pessoas do nosso grau parentesco está fazendo isso ou fazendo aquilo. Não tem que se preocupar. Deus tem o controle. O salmista diz o seguinte, sobre ele está o controle de todas as coisas, de todas as pessoas. Deus, nada vai acontecer fora da sua vontade, fora do seu controle.
tudo está na sua direção. Ele tem o domínio. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele provou isso lá com Israel. Ele prova isso conosco constantemente. Você pensa o quê? Que você está vivo porque você está indo no médico direitinho, né? Está vivo porque você está se reservando na estrada quando dirige. Você está vivo porque você toma cuidado. Não, você está vivo porque Deus ainda preservou você com vida. E isso faz com que a gente pense um pouquinho e faz algumas análises sobre isso. Se Deus está me preservando de vida, porque Ele está me dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, aqui diz isso, né? Aqui fala justamente sobre isso. Eu acredito que quando Davi escreveu essa palavra aqui, era justamente naquele momento que ele estava levando a Arca da Aliança para Jerusalém, para poder ali ser o local onde seria a sede da adoração. Então, se você for ler o capítulo 6 direitinho de 2 Samuel, você vê que Davi, ele se empolga, até dança, ele fica todo feliz, porque ele estava conduzindo a arca, que é o símbolo da manifestação da presença de Deus. Quando você vive assim, porque você vai à memória, agora esqueci o ano que ficou a Arca da Aliança na casa até esqueci o nome do... Hã? Não. Ele ficou um bom tempo na casa. Eu esqueci o nome também do cidadão agora. E por que ela ficou lá? Porque Saul, ele estava se lixando com a Arca da Aliança. É como que as pessoas não se importassem, ou que quem não se importasse com Deus. Como é que a gente começa a ver isso hoje, no nosso convívio? É quando as pessoas ela não levam as coisas de Deus a sério. Não leva as coisas de Deus como deveria levar. Brinca com as coisas de Deus, brinca de ir para a igreja, brinca de falar, brinca de cantar. Tudo é levado de forma não séria. E Saul era esse tipo. É por isso que Deus se dignou com Saul. Porque Saul, ele era uma pessoa que ele não priorizava exatamente Deus. Davi não. A primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o reinado, ele foi lá na casa desse cidadão que eu esqueci o nome agora. Ele pegou a arca da casa dele e levou para Jerusalém. No princípio, ele cometeu um erro, né? Primeiramente que não é qualquer um que tem que levar a arca. Era designada talvez para os levitas levar a arca. Aí ele pediu lá o Uzá e Aiô, né, para levar. Teve consequências que o Uzá morreu por conta disso, né? Mas a morte de Uzá acabou beneficiando a casa de Obed-edom. Aí depois de 3 meses ele vai na casa de Obed-edom, pega a arca e leva para Jerusalém, né? E ali leva de uma forma empolgante, porque tudo que ele priorizava. A primeira coisa que nós temos que pensar sobre tudo que nós devemos viver é pensar que Deus não pode sair da nossa vida. Ele não pode sair. E aí que vem o versículo 2, né? O versículo 3, perdão. A pergunta. Aí o salmista pergunta, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é que vai subir lá? Quem é que vai agora se aproximar lá? Não é qualquer um, não. Às vezes as pessoas pensam que para poder se aproximar de Deus é de qualquer maneira. Aí usam alguns artifícios como monte, como locais especiais de oração. Até mesmo a igreja acha que Deus só está aqui dentro. Não, Deus está em todo lugar. Como eu vou chegar até o monte da adoração? E aí, ele dá aqui algumas diretrizes. No versículo 4, ele fala como? Quem é limpo de mãos e puro de coração. Aqui tem uma forma bem especial para a gente entender. Primeiramente, por que limpo de mãos? Porque a mão ela é uma expressão de ação. Para você agir nesse mundo, você precisa estar limpo. Precisa estar purificado. Senão, você não vai conseguir
né, agir, ou melhor, Deus não vai poder agir intermédio de você. É o que acontece hoje. Quantas vezes o mundo está aí olhando a igreja de uma forma errada? Porque existem ações erradas. E nós precisamos limpar isso. E quando fala puro de coração, está falando exatamente de algo, porque o coração, ele, como diz lá o nosso querido Salomão, que é a sede da fonte da vida. Eu sou o que o meu coração é, que está dentro do meu coração. Tem uma coisa que ninguém vai enganar, é o que está no coração, porque a procedência da pessoa, ela vai demonstrar. A pessoa tem fé, vamos provar, Deus vai provar isso. O que ele fala lá em Jeremias, né? Primeiramente no versículo, capítulo 17, né, de Jeremias, no versículo 9, ele fala assim: o coração é perverso e enganoso. E ele faz a pergunta: quem o conhecerá? Tem muitas pessoas que acham que conhecem seu coração. Eu já digo para você que ninguém conhece o coração. Toma cuidado quando nós te dizermos que nós conhecemos-nos. Né? Lembra de Pedro? Não, Senhor, eu não te negarei. Pedro, eu vou te mostrar que você não se conhece ainda. O que ele fez? Negou Jesus. É aqui que nós fazemos constantemente. Nós achamos que somos muito crente. Mas na hora da adversidade, na hora do confronto da adversidade, a gente vai descobrir que a gente não é tudo aquilo que nós imaginávamos que éramos. Porque aqui em cima, enquanto estamos na bonança, tá tudo tranquilo, eu sou crente, eu canto, eu falo em línguas, eu pulo, eu me alegro, mas quando vem a adversidade, é isso que diferenciava Davi de Saul. Quando o filho de... olha só, quando o filho de Davi nasceu de Betseba, observe só, Davi ficou ali, né, enquanto o menino estava doente, ele ficou ali, não comia, não bebia, porque ele estava ali velando pela vida daquela criança, porque por mais que Deus tinha dito que ia levar ele, mas Davi sempre nascia a esperança que poderia, de alguma forma, comover a Deus. Ele sabia como fazer isso. Mas tem coisas que não tem como comover Deus, né? Se Deus determinou algo para a nossa vida, não tem jeito. Você pode chorar, pode espernear, o que for, Deus falou assim, chegou o momento, não tem jeito. Mas o interessante é que quando aqueles homens chegam assim, Davi, a criança morreu. Quando eles sabem que a criança morreu, a primeira coisa que Davi faz não é lamentar. É lavar o rosto, comer, tomar um banho e continuar a sua jornada. Isso é a diferença de a pessoa que tem fé e a pessoa que não tem fé. Davi demonstrou que ele acreditava, porque não, se o Senhor falou, está falado. Lembra de Abraão? Abraão, leva o teu filho para o monte e chega lá, iremos adorá-lo. Eu sei, de alguma forma, Deus vai livrar o meu filho deste mal. Não sabia como, mas Deus, ele tinha certeza disso. Que quando nós temos fé, é essa a diferença. Não é porque eu disse que eu tenho fé. Deus vai provar isso pra gente, amados. Nunca se esqueça disso. Deus sempre vai provar se eu tenho fé ou se eu não tenho fé. Então, Deus, ele vai trazer essa ideia pra gente. Olha, tem fé mesmo? Eu tô fé, né? Eu tenho fé. Aí Deus permite que eu passe por uma adversidade. E aí, eu disse, realmente, eu não tinha fé que eu imaginava que eu tinha. E ele fala, puro de coração. Então eu preciso pedir a Deus. O que ele fala lá? Eu, Senhor, versículo 10, né, de Jeremias 17. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para que as pessoas venham ser aquilo que elas mostram dentro dela. Por isso que quando você pede algo a Deus, Senhor, cura-me, Senhor, cura minha família, Deus vai olhar para o teu coração. Ele vai saber, ele vai olhar para o teu coração se é isso mesmo que você quer. Ou é uma oração qualquer. Ou oração apenas porque
Agora, por exemplo, irmãos, olhem por mim, né? Olhem por mim, irmãos, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Aí a pessoa não é abençoada. Aí ele vai descobrir. A pessoa falou que ia orar por ele, mas não orou. Você ora pelas pessoas que as pessoas pedem oração? Como é que é essa oração? Ah, Senhor, tá lá, abençoe ele lá. Não, o certo seria, se você quer que uma pessoa seja abençoada, é você dobrar os seus joelhos e tomar o tempo necessário para que aquela vida seja abençoada. O coração é que vai comandar tudo isso. Não adianta dizermos que eu estou orando por fulano. Eu tenho que parar para isso. Eu tenho que tirar um momento para isso. Eu não posso, né? Por exemplo, eu estou no trabalho, às vezes as pessoas pedem oração, o que eu faço? Eu paro lá, e aí eu aproveito o momento que estou sozinho e falo, Senhor, agora chegou o momento de nós falarmos sobre aquela pessoa que pediu oração sobre esse ponto. Falar, Senhor, direção ele agora. Cura, age no favor daquela pessoa. E graças a Deus eu tenho ouvido respostas sobre isso, né? Eu fico feliz por isso. E tem outra coisa. E quem não entrega a sua alma à falsidade. Tem pessoas que infelizmente, sem elas perceberem, elas estão sendo falsas. Isso é muito ruim. Né? É muito ruim quando a gente vê pessoas não sendo sinceras nos seus relacionamentos, pessoas não sendo fiéis naquilo que a qual dizem que elas são. A pergunta que Deus sempre faz para a gente, e eu tenho autoridade para poder perguntar para os irmãos. Como é que é o seu relacionamento com as pessoas que estão ao teu redor? Elas são sinceras? Ou é aquele tipo de relacionamento meio bravo, meio tijolo? Aquele relacionamento que não é certo. Elas podem contar com você? Elas podem contar com você? Ou você é aquele tipo que quando eu ligo para você, você diz, mas está enchendo a paciência já, né? De novo. E às vezes eu fico pensando um pouquinho sobre isso, eu até peço a Deus constantemente para poder nunca chegar a esse tipo de patamar, né? Graças a Deus, a gente sempre está auxiliando, mas nós precisamos analisar isso a cada dia. Estamos sendo sinceros mesmo no que nós falamos? Quando você prega o evangelho, qual é o seu teor de sinceridade quando você fala o evangelho? É você prega por pregar? Ou você prega porque quer que vidas sejam restauradas? Eu sempre falo que na linguagem da homilética é o seguinte: você tem que falar aquilo que você vive. A palavra de Deus pregada, ela é uma palavra tem que ser uma palavra compartilhada. Não pode ser apenas uma palavra falada. Eu tenho que falar aquilo que eu já vivi. E que outra vez eu fui chamado a atenção, mas eu entendi. E agora eu preciso compartilhar isso para as pessoas. Aquilo que eu vi que Deus me chamou a atenção. Eu fico vendo aí no Facebook, eu particularmente tenho muito reserva em fazer compartilhar algumas coisas, né? Tenho muita reserva. Até mesmo aquelas pessoas que tá lá, procure fulano, sumiu. Não conheço. Eu não sei se é verdade isso. Como é que você vai compartilhar uma coisa que você não tem conhecimento? Mas quem compartilhou foi fulana que eu conheço. Bom, ela também. Aí seria tão bom fazer o seguinte: vai chegar para ela assim, fulana, você conhece o fulano que você compartilhou? Ela vai dizer, não, eu compartilhei porque eu vi no Facebook. Tá errado. Não faça isso. É um conselho de amigo que eu estou dando para vocês. Você não sabe que aquilo é verdade mesmo. E aconteceu um fato aqui, ali perto da região do Silva ali.
né? Aí, mas eu compartilhei por quê? Porque o meu amigo, trabalhava, o meu colega de trabalho lá, chegou para mim e disse: não, Wagner, aquela pessoa tá sumida mesmo. Aí eu fui lá no Facebook, eu compartilhei, para ajudar a achar a menina. E depois, infelizmente, acharam ela morta. Mas eu fui fazer aquilo que eu conhecia. Nada. Você não pode compartilhar nada que você não conheça. Agora, você leu a palavra, estudou a palavra e ela teve efeito na tua vida, então é hora de você compartilhar isso. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele sabia a importância que tem em você compartilhar algo que você vivenciou na palavra de Deus. Isso é sinceridade. Agora você vai falar coisas que não tem, você vai entrar para o mundo da falsidade. E aí, ele começa, ele continua. E nem faz juramento com a intenção de enganar. Tem aquela coisa? Você jura que você não fez isso? Ah, eu juro. Já viu o crente já cruzando o dedinho? Tem crente que cruza o dedinho ainda, irmãos. É, eu juro aqui, ó. Irmãos, primeiramente que Jesus deixou uma coisa bem clara para a gente. Não jureis por nada. Porque você não tem certeza do que você está falando. Tem que tomar esse cuidado. A gente faz juramentos aí, amados, que a gente não sabe nem que é verdade. Que eu vou viver isso mesmo. Eu juro que eu vou fazer isso. Eu juro, viu, Silvio, que eu vou arrumar o teu carro. Aí o Silvio assim: pastor, vamos arrumar ele agora? Não, vou deixar amanhã te arruma. E aí amanhã, eu fiz um juramento que foi um engano. E como é que a gente vai viver uma vida ideal de Deus se eu estou fazendo coisas que eu não posso? Então, eu não posso jurar nada, eu não posso afirmar nada o que eu não posso fazer. E se fizer, tem que cumprir. Tem coisas, amados, que não tem jeito. Você marcou compromisso, eu sou assim, né? Marquei compromisso, agora não tem mais jeito. Agora tem que ir até o final, né? Por mais que doa o meu tempo, por mais que às vezes a isso, mas a gente vai cumprir o que que foi determinado, que eu falei que ia fazer. E detalhe, pode contar, registrado o horário, certinho. E às vezes as pessoas me pedem favor, porque sabem disso, que nós vamos cumprir. O que eu prometi, eu vou cumprir. Tá lá o meu sogro, né? Às vezes as pessoas falam: mas Wagner, você não precisa. Não, eu já marquei com ele que eu vou com ele. E ele conta comigo, porque ele sabe que eu cumpro o que eu marquei com ele. Isso é muito bom, a gente sermos assim. E aí, para aqueles que vivem isso, aí o versículo 6 fala assim, no versículo 6, no versículo 5. Esse que faz isso, esse que tem mãos limpas, o coração puro, esses que não são falsos, que não fazem juramentos enganosos, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Você quer ser abençoado? É simples. Cumpra o que Deus determinou para você. Seja uma pessoa de ação, seja uma pessoa com coração bom, seja uma pessoa que não é falsa, seja uma pessoa que engana ninguém, e Deus vai abençoar você profundamente, e a justiça de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você fizer. Que bênção, que maravilha. Aí o salmista fala: essa geração dos que o buscam, os que buscam a face de Deus. O que tem na face nossa? Reparou? Olha para o espelho. O que tem na nossa face? Tem ouvidos, que é a audição, né? Olfato, né? Paladar,
Não vou dizer o paladar, mas vou falar a boca e tem os olhos. Quando você busca a face de Deus, você está buscando justamente a palavra dele sobre a tua vida. Está dizendo a audição que ele vai te ouvir, os olhos que ele estará sobre você, e as suas orações irá entrar no seu olfato. Deus vai ouvir você. Deus, quando ele te ora, sabe como é que é a oração? Sabe qual é a oração perfeita que Deus quer de você? Tem pessoas que querem criar uma série de oração. Querem até orar o Pai Nosso, querem orar o Salmo 91, querem orar o Salmo 23, tem esse negócio, né? Eu tô fora disso. Mas a oração que Deus quer é justamente uma oração que vem de dentro do seu coração. É sinceridade. O que Deus sempre vai almejar de você é justamente, sabe, aquele tipo de oração que não é uma oração que é apenas uma palavra, mas é algo que a qual você tirou do seu coração para Deus. Irmãos, uma coisa é certa, Deus já conhece. Não adianta você querer. Então, mas ele faz com que você ora para você ver que você está buscando. O que você está buscando, né, é com sinceridade. Quando você olha para o pastor da igreja, você ora com sinceridade? Quando você olha para o teu esposo, para a tua esposa, quando olha para os teus filhos, o que? Você olha com o teu coração? Por exemplo, quando um casal está brigando, sabia que nós maridos, né? Aqui só tem dois, né? A maioria aqui é ótimo. Como a provisão ela vem do marido, essa é uma regra de Deus, uma lei de Deus. Quando o homem trata a mulher de uma forma indignamente, desrespeitosamente, ele não adianta orar. Não vai para monte, não. Você que está meio casa aí que é marido, né? Não é para monte, não. Não adianta orar. Dois homens, não adianta orar. Você vai orar e Deus não vai responder. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que ir lá me reconciliar com a minha esposa para que Deus possa ouvir a minha oração. Está lá, 1 Pedro, capítulo 3. Trate a tua mulher de uma forma respeitosa, para que as suas orações sejam respondidas. Está lá, Pedro fala sobre isso. Às vezes tem homens que oram e Deus não responde. Por quê? É porque trata suas esposas de uma forma desrespeitosa. Deus, ele sempre vai exigir de nós homens, sempre que a gente venha ser o exemplo dentro das nossas casas. Se você sabe que a tua esposa te irrita, então você não vai, te irrita em determinadas coisas, então você vai evitar mexer com ela naquele negócio. Quer ver uma coisa, exemplo disso? Eu faço como fosse, eu fiz hoje. Foi hoje isso? Foi, né? A cabeça está bem ruim. Foi hoje mesmo. O que faz? Aí, eu sei que a minha esposa tem, sabe, um probleminha sério de esquecimento. E esquece tudo onde vai. E quando ela esquece o celular, o celular dela, e isso vai me irritar. A primeira coisa que eu faço, o que é? Pego o celular dela, já boto no bolso e levo para dentro do carro. Porque eu sei que isso vai trazer irritação. Hoje, ela estava lá procurando a escova desesperadamente. Eu falei assim, eu me lembro que eu trouxe essa escova. Ele está dentro dessa bolsinha. Ela abriu a bolsinha e a escova estava lá dentro. Irmãos, brigar para quê? Se você pode dar uma solução nessas situações todas. Se você sabe que Deus... lembra que eu falei aqui sobre santidade? Se você sabe que Deus se irrita ao você fazer ou praticar determinadas coisas, então não faz isso.
Lembra de Saul? Vou repetir de novo aqui, Saul. O que irritou Deus? Primeiramente, primeira coisa que irrita Deus, que fez Deus irritar Saul, em Saul, que ele manda Saul para a batalha, e a ordem qual é? Extermina tudo. Aí ele vai, traz o rei e traz os animais. Aí chega Samuel. Eu estou ouvindo barulho de bicho. Não, aí começa a desculpa. Sempre tem a desculpa, né? Que as pessoas dão para Deus e Deus não gosta de desculpa. O que falamos aqui? Deus quer que nós sejamos sinceros. Aí, não, isso aqui é porque esses animais vão poder usar eles para o sacrifício, Samuel. Samuel mostra para Saul que Deus se irritou. A segunda, Deus fala assim, olha, você só vai para a batalha quando eu chegar lá. Samuel falando. Só vai sair quando eu fazer o sacrifício. Aí começou. Aí Deus o que faz? Eu gosto da ironia de Deus. Nessas horas, amados, Deus é irônico conosco. E nós temos que lidar com essa ironia de Deus para o nosso próprio bem. Tem um negocinho dentro de todos nós aqui chamado ansiedade. Todos nós temos isso. Não adianta dizer que não tem. E Deus quer curar isso de nós. O que acontece? Samuel não vem. Vai passando os dias. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Já avisa o povo. Saul, tem que ir pra batalha. Os filisteus estão vindo. Saul, bora! Não, tem que esperar Samuel. Não tem que esperar não. Saul toma atitude. É o que nós fazemos às vezes. Vai lá, ele, sem a autoridade de Deus, faz o sacrifício. Deus faz, agora acabou. Não tem mais paciência com ele. Rasgou, você não mais é rei de Israel. Eu fechei as portas para você, Saul. Deus não se agrada disso não, amados. Deus, ele quer que nós vivemos em sintonia com ele. É o que Deus ele requer de nós. Santidade é relacionamento. Santidade é viver respeitosamente com Deus, conhecendo Deus. Quando você não conhece Deus, por isso nós temos que ler conhecer Deus. E essa é uma das preocupações comigo como pastor. Que quando eu tenho vocês como membro da igreja, o que nós fazemos? Vamos dar tudo o que nós podemos fazer para poder fazer com que esse povo entenda no que é ser igreja. Aí, o que eu faço? Tem escola bíblica, tem os títulos de Dascalo, que eu tô quase um mês sem dar aula, né? Mas a semana, se Deus quiser, amanhã ou terça-feira, em nome de Jesus, já vai para o canal, já, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Eu ia fazer isso hoje, acabou que, de novo, não deu. Não sei que tá. Minha vida está agitada, irmão. Está agitada e eu preciso mandar a segunda aula para o canal do Evangelismo de Oração. É até importante isso, né? Verdade. Então a gente faz tudo. Por quê? Porque a minha intenção é justamente o quê? Que nós viemos a ter uma sintonia. Quando você tem sintonia com Deus, quando você conhece Deus, você sabe, Deus não quer saber disso. Quer ver uma prova disso? Eu vou terminar já, amados. Quer ver uma prova disso? Balaão. Olha só, vamos entender a situação de Balaão. Aí vem Baraque manda, né? Os seus soldados lá, olha. O rei mandou chamar você para conversar com ele. Aí Balaão vai lá. Senhor, eu posso ir? O que o senhor fala? Não. Ele falou não. É por isso que às vezes nós pais temos um problema muito sério. Fala não e depois deixa que ela vai fazer negócio. Isso estraga todo mundo. É não, né? Eu conheço alguém assim. Ele falou não e fica conversando assim. Fala não, ele já falou não, é não, acabou. Não vai. Aí os soldados vão embora. Aí Baraque manda de volta.
É assim que o diabo faz com a gente, amado. Ali Balaque é o símbolo de Satanás mandando os demônios para poder nos atentar. Aí, manda de novo. Balaque falou assim. Aí, o que Balaão faz? Vai lá falar com Deus. Ele fala para Deus, para quê? Deus já falou, Senhor, eu posso ir? Aí diz bem que Deus se irrita e fala assim, então vai, Balaão. Você quer ir, então vai. Aí ele foi. Mas mesmo assim, Deus ainda é misericordioso, irmãos. Olha como Deus é muito misericordioso. Ele usa a mula de Balaão para poder fazer Balaão entender que não era para ele prosseguir. Quantas vezes nós fazemos isso? Acontece com a gente. Deus, a gente fala não, não, e a gente prossegue, né? E aí Deus coloca os obstáculos. E a gente quer ter marco, não. Aí as coisas não dão certo, as coisas não prosseguem. Aí não, Deus falou que não. Não vai prosseguir. E aí, é assim que acontece conosco. Precisamos nós aprendermos. Porque bênção é graça. E justiça aqui, eu posso entender que é misericórdia. Uma vez, eu vou compartilhar isso com os irmãos, aquilo que eu ouvi, que é a melhor ilustração sobre graça e misericórdia. Não tem ilustração melhor do que essa. Vamos lá. Aí, a ilustração é o seguinte, um carro vai... Vamos lá, vamos usar o meu irmão Silvio aqui, presbítero Silvio, abençoado, para poder usar como exemplo. E aí eu fui com o meu carro, eu fui com o meu carro, cheguei lá, aquele muro que ele fez lá bonitinho, bati no muro dele, pá! Joguei o muro dele por terra. Aí, senhor, bati no muro da sua casa e derrubei o muro. Vamos exemplificar a graça e a misericórdia agora. O Silvio, ele tanto tem graça como ele tem misericórdia. Qual é a misericórdia do Silvio para mim? Ele chama de Dias, né? Dias. Fique tranquilo. Deixa que... Não precisa pagar o muro que você quebrou, não. Fique tranquilo. Isso é misericórdia. Ele foi misericordioso comigo, porque sabia que eu não podia pagar o muro lá, fazer o muro na casa dele. Ele foi misericordioso comigo. Amém? Entendeu o que é misericórdia? E graça. Onde vai dar a graça do Silvio agora? A graça é o seguinte, além de eu não pagar, ele não deixar eu pagar o estrago que eu fiz no muro dele, ele vai pagar o estrago que o meu carro está. Não, Dias. Não precisa pagar nada. Além disso, eu vou pagar o estrago do seu carro. Isso é graça. É como Deus faz assim, olha, nós ferimos Deus com o nosso pecado, com as nossas ações. E Deus, quer dizer o quê? Pela tua misericórdia, nos perdoou. E a graça? Você me bagunçou, você foi desobediência comigo. E eu te perdoo. Agora a graça é o seguinte, eu vou, além de perdoar você, eu vou te ajudar a se levantar. E ser algo que todo mundo vai se orgulhar. Isso é graça. Por isso que você nunca sair debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Nunca pode sair. E por isso que é muito importante isso. O buscar aqui é procurar de todas as maneiras a vontade de Deus naquilo que ele vê, na face de Deus, naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que ele fala e naquilo que ele inspira nas suas orações. Busque a face de Deus. Busque ela. E aí, para terminarmos, vem as duas declarações aqui do versículo 7 e 8 e do versículo 9 e 10. A primeira dela.
Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso nas batalhas. Agora o salmista, ele exalta Deus. Aqui ele está praticamente dizendo o seguinte: portas vão se abrir para que eu possa entrar e adorar o Rei da Glória. Abra portas, levante a sua cabeça, para que o Rei da Glória entre e reina sobre a sua vida. Quem é esse Rei da Glória? Primeiramente, ele é aquele que vai contigo em todas as batalhas. Olha, a batalha está aqui, ele vai estar lá, porque você deixou ele entrar. Sabe o que significa aqui, amado? O Rei da Glória. O rei aqui, ele é o ser absoluto, né? É aquele que a qual reina, coordena todas as coisas. Ele vai coordenar você nas batalhas. Porque você deixou que ele entrasse dentro do seu coração, para que ele pudesse coordenar a batalha que você está passando. Nunca se esqueça disso. Que quando nós não permitimos Deus entrar nas batalhas, é por isso que Jesus disse uma coisa que eu sempre gosto de citar ela. João 16, 33. Nós conhecemos essa passagem. Tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz. E nesse mundo tereis aflições. Não tem, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quarta-feira agora, eu estava pregando ali em Lopes. E fez questão de mencionar justamente uma palavra que eu vi numa dramaturgia. Numa dramaturgia. Eu estava vendo lá, e sabe que eu sou um pouco meio noveleiro, né, Matos? Sou noveleiro mesmo. Novela, então, que me faz, né, refletir um pouquinho na Bíblia. E eu gosto muito dessas novelas da tal emissora, que eu não vou falar também o nome. Eu nunca vou dizer que a Record faz. Eu já falei o nome, né? Não, meu Deus do céu. E tem pessoas que ficam vendo essas novelas da Globo, pelo amor de Jesus. Deixa eu falar pra você aqui. Eu sei que aqui na igreja ninguém vê Globo. Mas você que está em casa, sai fora dessa emissora. Ela é do diabo. Quer prova disso? Vê as novelas e tudo que rola lá. E aí, no final de uma dessas dramaturgias, estava entrando um personagem que era o personagem do diabo. E aí estava lá os israelitas todos fazendo festa, porque Deus fez a obra lá, tudo e tal. E quando ele entra lá, ele vai caminhando até... Isso na dramaturgia, tá, irmão? E quando ele caminha até próximo lá, aí os dois anjos interpelam eles, ó, não vai entrar não. E um anjo fala assim, você perdeu. Você já perdeu. Mas aí eu escrevi. O que ele respondeu? Olha, escute só. Eu tremi na base. Eu sei que já perdi. Mas isso não me impede de curtir cada momento nesta batalha. Oh, que bom seria que todo crente ouvisse isso, e eu faço questão de compartilhar isso para todo mundo ouvir. O diabo, ele sabe que perdeu. Quem disse que ele não sabe disso? Os demônios sabem que é o Geena, né? E já está preparado para ele já. Né? Jesus disse, olha, o inferno foi preparado, que é o Geena, foi preparado para o diabo e seus anjos. E já está lá, mas ele quer, de alguma forma, curtir com a humanidade e querendo levar algumas pessoas atrás dele. E tem uma turma de idiota acompanhando Satanás e seus demônios com as suas ideologias. E Deus quer trazer a sua ideologia para a gente, que é salvação. E aqui nós vimos isso acontecer. Foi uma dramaturgia?
Foi, pastor, você é noveleiro? Pastor, sou eu vi lá. É dramaturgia, mas eu presto atenção em tudo que eu vejo. É uma dramaturgia? É uma apresentação? Sim, concordo com os irmãos. Mas o que foi dito lá é bíblico, é contextual da Bíblia. Não está na Bíblia isso. Você não vai ler nenhum versículo falando sobre isso. Mas é contextual, nós temos contexto para isso. Nós já disse aqui, uma delas, que o diabo foi para o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É contextual, foi preparado para ele. Por isso que temos que aprender o seguinte: vamos nos focar na palavra de Deus, para que nós não viemos ser motivo de curtição de Satanás e seus demônios. Então, quem é esse rei da glória? Ele é forte, ele é poderoso, é o Senhor de todas as batalhas. Ele ganhou todas e também vai ganhar a nossa. Eu tenho batalhas. Essa semana mesmo eu estou na batalha aí, ferrenha, amado. Que batalha? E esse dia eu estava lá, do ano passado, eu estava trabalhando, angustiado. Ah, Senhor, Tu sabes que eu preciso dessa porta se abrir, Deus. Tu sabes disso. Não aguento mais ficar aqui, Senhor. Me ajuda. Domingo passado, irmãos, vocês não oraram por mim, porque eu estava lá e angustiado lá. Vocês não estão orando por mim, né, amado? Né? Onde eu estou trabalhando lá. Tem que orar por mim, amado. Eu estou lá preso aqui no 24 horas, tem que orar por mim. E aí? Deus, ele começa a fazer os seus trâmites. Aí meu cunhado me liga. Cunhado, ó, aconteceu isso. Aí eu me aliviei. Aí depois, o cunhado vai contar a história, como é que, para chegar lá, vai durar meses, até anos. Aí eu, de novo. Aí ontem, até liguei para a irmã Rosângela, ela vai assistir essa mensagem, né? E ela vai lembrar disso. Eu liguei para a irmã, aí melhor, ela ligou para mim. Aí eu aproveitei a oportunidade para conversar, a gente conversa com ela, conversa vai, conversa vem, né? É uma bênção de Deus, a irmã. E aí conversa vai, e disse, irmã, eu queria te pedir um favor. Me ajuda a oração, irmãos. Eu tô com a batalha aí. E que batalha? O negócio tá feito o negócio. Eu tô querendo a porta se abrir, Satanás fecha a porta, a gente empurra ela, depois ele fecha de novo. Aí ela disse uma palavra que eu até brinquei com ela, que eu vou começar a usar essa palavra a partir de hoje. Efatá. Ah, é, irmão? Então essa palavra será o meu slogan hoje. Efatá. A minha oração. Senhor, efatá. Senhor, efatá. Quer dizer, abre-te, Senhor. Abre, Senhor, abre. Irmãos, parece brincadeira. Foi terminar a oração. Aí eu fui fazer algumas movimentações lá, que eu estava... ontem foi um pouco meio agitado lá no trabalho, de carreta entrando, trazendo as coisas. Meu cunhado me manda mensagem de novo. E essa mensagem foi mais satisfatória, né? Aí liguei, até mandei mensagem para ela, para poder dizer, irmã, continua orando, porque meu cunhado falou isso, isso, isso. Então, pastor, vamos aumentar a dose da oração. Tá entendendo? Às vezes a pessoa fala, Senhor, é da sua vontade? É da sua vontade? Irmãos, eu creio que Deus abriu essa porta, mas estamos em batalha. Por quê? Porque eu sei disso. E assim vai continuar. Deus é o Deus de batalha. E Deus às vezes permite que as coisas elas param. Não é para dizer assim, eu tenho que parar. Não é para parar. É para continuar orando. Porque dizer, para poder eu falar, Senhor, batalha. Porque às vezes nós queremos fazer tudo conforme nós achamos que fazer. Mas Senhor, aí eu vou falar, levante as suas cabeças, portas, levante as portas eternas, porque vem, para que entre o Rei da Glória. Senhor, entra, Senhor. Porque é o Deus de batalha. Vamos terminar agora para a última parte aqui. Então eu não vou ficar aqui a vez onde falando sobre isso. Aí ele volta de novo, o salmista falando no versículo 8. Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portas eternas. Para que entre o Rei da Glória. Ele fala, quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
é o Deus da batalha. É o Deus nós somos apenas soldados dele. E como soldados, ele é o Senhor dos exércitos. Quando eu falei Senhor dos exércitos, quantas batalhas vimos acontecer? E para terminar, eu quero lembrar só uma batalha só. Balaão tinha quantos soldados? Lembra disso? Quem lembra aí quantos soldados Balaão tinha? 32 mil soldados. Poxa vida, aí senhor, eu tô bem na fita, né? Eu tô com 32 mil homens para me ajudar nessa batalha. Acho que é Malequitas, não era? Não lembro agora? Hã? Não, é o Balaão. No Balaão não, é Gedeão. Perdão, irmão, perdão. Gideão. Tá, Gedeão, tá, irmãos? Eu tava aqui empolgado com o Balaão. Me perdoe. Gideão tinha quantos soldados? 32 mil. Que maravilha. Eu tenho 32 mil homens, sabe, Silvio? Para não, vamos... vai ser moleza! Vamos dar rasteira pra cá, e vamos vencer! Balaão! Ou melhor, já falei de novo, né? Gedeão, vem cá! Diminui! Dá pra ir ainda. Gedeão, vem cá! Diminui! E aí, tem quantos? De 32 mil foi para quantos? 300. Gente, quem luta agora, quem vai vencer a batalha com 300 homens? Deus faz assim, Deus ele tira todas as nossas possibilidades para que ele possa vir nas nossas impossibilidades tornar possíveis. Ele quer fazer isso. E aí, a loucura. Eu fico rindo sempre quando eu penso nessa passagem. Como é que vence milhares de exércitos com 300 homens? Simples. Deus usa a cultura deles lá, que não pode, usa o medo deles, né? Fala, acendo tochas, pega a latinha, pauzinho. Sempre simplificar, né? E quando dá meia-noite, de madrugada já, acenda as tochas, grita e manda pauzinho na latinha. E vai atrás deles. Irmãos, eles correram e os 300 soldados mataram todos os exércitos do seu inimigo. Foi quem que fez isso? Deus. O Senhor dos exércitos. Ele é que faz essas coisas. Que nós possamos, amado, aprender sobre isso. E para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje o Senhor está nos chamando para poder cear com ele.